CoachCast no ar, mais um episódio para você, para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio. E antes disso, vou agradar, ou melhor, antes de começarmos o episódio, eu vou agradecer aqui a Camisaria Fascínios. Estou vestindo uma polo hoje, que está bem quente aqui em São Paulo, e antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer lá o Jurandir, a toda a turma da Camisaria Fascínios, que está há 35 anos no mercado, tem 4 lojas, e uma das lojas que eu gosto muito, é a que eu mais frequento, fica ali no Bom Retiro, na Rua da Graça, e você pode ter uma camisa dessa aqui, ou uma camisa de linho, ou a camisa social, seja lá qual for, jaquetas, eles têm uma linha muito vasta de produtos e de altíssima qualidade. Você pode entrar no site camisariafascínios.com.br, usar o cupom, um código CoachCast, você vai ganhar 15% de desconto na sua compra e recebe a camisa aí na sua casa. O nosso convidado vai receber semana que vem a camisa dele lá, aqui ele escolheu, inclusive, né? Depois ele vai postar para a gente aí. Agora eu já coloquei o Marcelo aqui numa enrascada, né? Numa fria, num compromisso. Mas fora a brincadeira, Marcelo Fisner está conosco aqui hoje. Quem é Marcelo? Boa tarde, Sérgio. Que prazer e que honra estar aqui. Eu já estou desfrutando da minha camisa, cara. E que legal. Muito obrigado por me convidar para nosso bate-papo. E eu diria que eu vou mudando a cada dia, como todos nós. Mas se você me fala uma palavra para me definir, eu sou um escutador. Eu gosto muito de escutar e histórias, carreiras, situações, e isso me leva ao que eu faço hoje, que é ser mentor, coach e ajudar as pessoas a atingir, alcançar seu potencial. Mas, só para fechar, como você já percebeu desde que falei boa tarde, eu sou argentino e levo já uns 25 anos morando no Brasil. Obrigado, Sérgio. Que legal, e é uma honra tê-lo aqui, e é um hermano, né? A gente se trata assim, né? E tem que continuar se tratando assim, apesar dos países serem diferentes, somos juntinhos aqui na América do Sul, né? E ambos países com uma relevância muito grande, com pessoas maravilhosas. E para quem não conhece lá, a capital, eu recomendo, viu? Que é maravilhosa. Eu adoro Buenos Aires, tá? Sou suspeito em falar. Eu sei que você não é de lá, você é de Mar del Plata, né? Isso. Mas também deve ser um lugar sensacional. Mar del Plata é uma praia que fica a 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires, é muito popular no verão, muitas pessoas de Buenos Aires passam no verão em Mar del Plata, e ela é uma cidade de 300, 400 mil habitantes, que no verão alcança 3 milhões, então é um negócio. E tem algumas pessoas famosas, como Astor Piazzolla, o grande músico de Mar del Plata. Tem o Guilherme Vilas, o tenista da época de nosso Kirten. E mais recentemente o Dibu Martínez, o grande goleiro da seleção argentina, que fez essa jogada incrível, que deu a Copa para a Argentina no último minuto contra a França. Então, Mar del Plata, minha esposa é de Buenos Aires, toda a minha vida tem muito a ver com Buenos Aires, porque você inevitavelmente migra para ter mais oportunidades. Legal, maravilha. Muito bem, vamos falar do comecinho, então, da sua carreira. Qual que é a tua formação? Eu sou engenheiro químico. Eu me formei em Mar del Plata e aí comecei uma trajetória profissional que começou trabalhando para organismo do Estado na área de energia atômica. Fiquei lá por 3 anos, mas chegou uma hora que, de alguma forma, eu cansei um pouco da burocracia do Estado e tal, e eu migrei para o setor privado. E aí entrei numa corporação na qual fiquei por 30 anos, onde tive a sorte e o privilégio de trabalhar em várias funções, comercial e técnica, em várias geografias. Eu morei nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em diferentes locações e em muitos negócios diferentes. Eu
ao longo de 30 anos, eu praticamente passei por todos os negócios da companhia. Finalmente, no 2018, eu saí do mundo corporativo e comecei a minha jornada atual. Que bacana. E estamos juntos também no Nós por Elas. Você é mentor lá também, e eu também. Eu já estou indo para a minha quarta edição agora. Acho que foi 19, 20, 21 eu pulei, 22 e 23 eu fiz. No Nós por Elas estou desde a edição de número 12, assim que Caramba! essa vai ser a 23, vai ser a número 12, vai Que ser a minha legal, que bacana. 12ª Aham, sequencial sem ter perdido nenhuma. Eu gosto muito de fazer mentorias, no caso, pro bono, uhum, e devolver um pouco de tudo o que eu tive a sorte de conhecer ao longo da uhum. minha jornada. Que bacana. E para o Brasil, então, só para eu entender, você veio já nessa empresa que você trabalhou 30 anos. Eu cheguei no Brasil, eu fiquei 2 vezes no Brasil. Hum, Na primeira, foi mais perto dos 90, final dos 90, e nessa oportunidade nasceu minha pequena, que é brasileira, a mais velha é americana. Em outra expatriação que eu tive uma filha americana, aí eu vim para o Brasil, tive uma filha brasileira, aí voltei para a Argentina, e por fim tive uma segunda expatriação no Brasil, onde já fiquei nos últimos 20 e pouco anos. É isso que aí. legal. E como foi, assim, essa primeira migração que você fez? Você saiu da Argentina na época, você foi para os Estados Unidos? Eu fui da Argentina para os Estados Unidos, isso Uhum, foi anos 90, início dos 90, e uhum, era uma época, bom, rapidamente, não tinha internet, uhum. não tinha celular. Exato. Eu fui quase que um expatriado de avançada, não era esse mundo globalizado, era uma coisa que estava começando, e para quem saía da Argentina para uma experiência fora nos Estados Unidos foi algo incrível, algo maravilhoso, algo diferente. A minha esposa já foi grávida lá, então Uhum, foi muito legal. Eu sempre falo que uma expatriação, quando você vai longe dos pais, e mulher grávida, filho, é uma prova de fogo, é uma situação limite quando você tem matrimônio que não passa, você tem casais que não passam por situações limite e podem ficar 50 anos juntos se odiando. Agora, se esse mesmo casal você coloca na situação limite, é por aí que você vai perder esse casal. Por exemplo, você pode ver, quando você tem um infortúnio, uma tragédia, você tem divórcio. Quantos divórcios você teve depois do Covid? E hoje mesmo eu fiquei sabendo, puta, cara, a gente se separou depois da pandemia. Claro, ninguém se aguenta junto em casa 24 horas se você tem alguma fissura. Então, a é verdade. expatriação é uma situação limite, mas a gente, graças a Deus, abraçou e foi super bem. Que bacana. Não, interessante você ter uma filha americana, uma brasileira, e não teve nenhuma na Argentina. Eu não tenho minha esposa, que é argentina, Aham. e minhas 2 filhas, uma americana e uma brasileira, as duas moram fora, Ah, e tá. a gente gosta muito do Brasil e decidimos ficar por aqui. Que bacana, que bacana. Não, o Brasil é bom, né? Vou tomar um chimarrão, que Por favor. eu tenho uma coluna semanal que é aprendizagem com mate, e eu tomo mate o dia inteiro. Ótimo. Então, para quem está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, depois, ao finalzinho do episódio, o Marcelo vai falar aqui as redes sociais dele, onde vocês encontram ele para se conectar com ele também, quem sabe contratar essa mentoria, né? E com tanta bagagem assim, com certeza você deve ser um mentor de altíssimo nível. Espero que puxe bastante a orelha dos mentorados, dos mentis, porque às vezes a gente precisa disso como mentorado, né? Sem dúvida.
Olha, eu comecei a minha conversa falando que eu sou um escutador. E, tirando a brincadeira, a minha mentoria consiste muito em escutar. Se você para ver hoje, ninguém escuta ninguém. O grande problema que hoje temos no mundo, essas brigas mortais entre esquerda, direita, conservador, liberal, é porque ninguém escuta o outro, sabe? Ninguém tem tempo, ninguém tem energia para escutar. Quando alguém escuta você, você está agradecido porque essa pessoa está te dando seu tempo, que é a única coisa que você não pode comprar com dinheiro é o tempo. O tempo não volta mais. Isso que estamos fazendo agora, tomara Sim. que seja bom, porque senão não vamos poder recuperar, entendeu? Então, eu gosto muito de escutar e as minhas mentorias consistem em falar pouco, escutar e utilizar um método que eu aplico em outra organização, que eu aproveito para falar, que é a BIMEN, Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, que eu sou um diretor lá, mas além disso eu faço mentoria que está inspirada no método socrático. Uhum. O Sócrates, ele era um cara que perguntava e reperguntava até cansanço, porque ele gostava de escutar e de desafiar, e ele sempre falava que a resposta está dentro da cabeça do mentorado. Eu faço, só para concluir, mentoria desde iFood até cosméticos. É impossível você saber todo esse segmento de mercado, mas o que você pode fazer é levar o mentorado a tirar a resposta que está dentro dele através da pergunta e da escuta ativa. É isso o que eu tento fazer nas minhas mentorias. E as pessoas gostam de falar e de se abrir comigo, porque sabem que eu escuto atentamente. Uhum. Excelente, você trouxe um ponto aí fundamental, e a gente está falando não só de comunicação, não de oratória, né? A gente está falando de empatia também, está falando de interesse no outro, e já tinha um cara na década de 30 que já falava disso, que era Dale Carnegie. Ele escreveu um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse livro me lembrou agora, eu fiz o curso dele há 30 anos atrás, e é uma coisa assim, se interesse genuinamente pelo outro, que é isso que você faz. Então, meus parabéns. Eu que você trouxe a palavra, eu fiz a introdução e você fechou maravilhosamente, porque é escuta empática. É exatamente isso, que a outra pessoa se sinta tão ouvida, tão Uhum. escutada, que tem vontade de seguir falando. E acho que esse é o jeito que eu gosto, pelo menos, de fazer Muito mentoria. bom. Excelente, Marcelo. Então, continue no seu mate aí. Que pena que eu não estou com o meu aqui. O meu horário de tomar mate é pela manhã, que eu faço, já fico tomando ali das 8 até as 10, mas vou começar a fazer durante o dia também, que é bem bom, né? Porque você é gaúcho. Eu sou gaúcho, isso mesmo. Eu sou de Passo Fundo, estou em São Paulo há quase 27 anos, mas mantive o hábito do chimarrão, Muito que é bom. muito bom também. Ou mate, né? Lá Mate, na mate, Argentina, mate, que é muito mate. bom também. É Isso aí. maravilhoso. E lá no Rio Grande do Sul e na Argentina tem um hábito, no Uruguai também todo mundo anda com chimarrãozinho na rua, né? Com garrafa térmica embaixo do braço e tomando chimarrão, né? É isso aí. Se você vê os jogos do Inter de Miami, quando o Inter entra no campo, entra o Messi e o Luis Suárez, o uruguaio, que Aham, já jogou no aham, Grêmio, na tua terra, aham. e os caras entram com o chimarrão na mão. Obviamente, tem todo o marketing aí, mas Sim, eles entram no campo tomando chimarrão. É isso aí. para hidratar, né? Para a corrida que vem pela frente. Muito bom. Me fala para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, né? Qual foi o teu grande desafio quando você foi para os Estados Unidos e depois quando veio para o Brasil? Bom, eu nos Estados Unidos, eu morava numa cidade pequeníssima, 30 mil habitantes, e eu vinha de Buenos Aires, uma cidade muito gigante,
E aí voltei para São Paulo, que é uma megalópolis alucinante. Então, são todas, de novo, são mudanças bem, bem desafiantes. Mas eu também acho que o grande lance quando você é latino e vem para o Brasil é acreditar que portunhol a gente se vira, sabe? E tem um lance cultural aí muito, muito sério, que se você não respeita a cultura do país que vai, obviamente para Estados Unidos é igual. É, no Brasil eu acredito que é ainda um pouco mais complexo, porque como é tão parecido, as pessoas acham que se vira, sabe? Você vai para os Estados Unidos e fala, não, puta, eu tenho que aprender inglês, vou estudar. Você vem para o Brasil e fala, não, vou dar um jeito no portunhol. E não dá, não dá um jeito, e você comete gafes. Eu posso passar mais 3 podcasts falando das besteiras que eu fiz, que a minha família fez, mas não farei isso. Mas tem outro problema ainda pior que a língua, que é o sotaque, que eu tenho um sotaque hipercarregado, eu falo boa tarde, o cara me fala, você de onde, sabe? E não tem jeito, acontecia com meus avós que fugiram da guerra na Argentina, não tem jeito. Mas é a parte cultural. Eu nessa linha de escutar, quando a gente chegava num país novo, eu procurava muito ficar quieto e aprender a cultura antes de falar nada, sabe? Escutar, aprender. E confesso, ainda hoje, eu estudo muito da cultura brasileira. Eu leio o jornal da Argentina e do Brasil todos os dias. Me toma o dobro de tempo que uma pessoa daqui que lê o jornal do Brasil só. Mas eu faço com muita, muita satisfação. Mas o pior é que você pode estudar durante 40 anos a cultura de um país e você nunca vai fazer o catch-up de tudo que você não viveu na infância. Então, você está no meio de uma reunião e começa a falar e você acha que mais ou menos já entendeu quem que é Juscelino, por exemplo, e algum cara sai com uma piada de um cômico do Brasil dos anos 60 e você já está fora, perdeu. Então tem que ter essa humildade de não achar que conhece, tem que ouvir, tem que escutar antes de começar a fazer coisas. Eu tomei muito cuidado, e a minha família também, de entrar na cultura com muito cuidado e ser super respeituoso. E isso é muito mais do que a língua, sabe? É outro nível, é um nível cultural. Que bacana. Olha que incrível. Os últimos episódios aqui do CoachCast teve a Karina. A Karina é argentina também. Ela Opa. mora em Londres há 24 anos e montou um negócio lá em Londres. Ela tem uma empresa dela que facilita vistos lá. Sensacional. Morou no Brasil também. E aí tem um outro rapaz que é brasileiro, é do Rio, e tem cidadania americana, levou 15 anos nos Estados Unidos, ficou muito tempo. Esse episódio vai dia 22 ao ar, né? Kelmer, o nome dele. Ficou muito tempo nos Estados Unidos para conseguir a regularização. Ele ficou ilegal lá muito tempo, com mandato de extradição, inclusive. Uau. Então tem umas histórias bem interessantes, assim, que um vai indicando o outro aqui, e é bacana. E olha, coincidentemente, a gente está aqui também falando mais ou menos sobre a mesma temática. E a Karina me chamou a atenção para um ponto desses, né? Que as pessoas, às vezes, vão para outros lugares e querem imputar a sua cultura. E não pode. Não Eu não existe. posso chegar em Buenos Aires e dizer assim, o tango é uma porcaria. Não, gente, é cultural, o tango é maravilhoso. E Não está tudo bem. existe. É como chegar no Rio Grande do Sul ou chegar no Nordeste, não, churrasco é ruim, ou lá. Não, se adapta, Isso entenda a cultura. Isso excede pessoas, tem acontecido com corporações. Isso, Isso. se não me engano, é um caso desses que se repetem nos MBAs, tipo de Kodak e tal. Tem um case, acho que foi a Walmart, se eu não me engano, acho que foi Walmart, que eles levaram a cultura americana para uma loja na Inglaterra, se não me engano, Alemanha, talvez. Uhum.
E os caras falaram, não, puta, 7 da manhã todo time vai ficar fora lá no estacionamento, no parking, e a gente canta o hino do Walmart e faz um rá, como a gente faz lá no Texas. E os alemães falam, você tá louco, cara, isso vai fazer lá em Texas. Aqui a gente não aguanta isso. Então, É cara, isso. tentar levar cultura é muito mal visto e tem que tomar É verdade. muito, muito cuidado. Ou seja, se eu estou indo, eu que sou o intruso. Então, eu tenho que respeitar mais ainda o espaço do outro. Exatamente, é isso aí. E você falou uma coisa muito interessante. Vamos pensar, o Brasil é um país continental. Nem aqui a gente conhece a cultura. Por quê? Rio Grande do Sul é uma cultura. E detalhe, capital do Rio Grande do Sul é uma cultura, interior é outra cultura, interior do interior é outra cultura. Você vai para São Paulo, a própria capital, tem várias culturas. Tem os bairros aqui. Cada bairro tem uma cultura. No Nordeste, no norte do Brasil, cada lugar tem uma cultura diferente. Então, nós somos muito diferentes. Então, o importante é isso. Eu acho que você fez a coisa certíssima, que eu gosto muito. Vamos entender, vamos ouvir. Que bacana, mas... E você fala nordestino e gaúcho? Olha, eu tive a sorte de cuidar de toda a Latinoamérica. Uhum. Espanhol da Argentina, Chile, Colômbia, México, não tem absolutamente nada a ver. Então, aí mesmo os dois falando espanhol, tem que tomar um cuidado tremendo. Eu já fiz também, eu já vi gafes incríveis de argentino no México, Sim, chileno na Colômbia, é outro animal, é outra coisa. é isso. E, ó, Chile e Peru, eles têm uma rixa Claro, danada. Então você claro. não pode jamais confundir os dois. Não pode falar de pisco também, porque cada um diz que o pisco é dele. Então você tem que conhecer um pouquinho, né? É o problema do mate que os argentinos temos com os uruguaios. Então, É verdade. é isso aí. E a gente, e a língua, o espanhol mais parecido, e muito, muito, muito parecido ao argentino e ao uruguaio. Sim, Nós temos aquela história famosa do show, que sim. todo mundo fala yo, e só argentino e uruguaio que fala show. E vou te falar um negócio que é super interessante. Quando você vê esse negócio de chuva, que todo latino fala lluvia e argentino e uruguaio fala chuva, é a influência também do português, que é a chuva. Então, é bastante interessante essa situação. Argentina, Brasil, Uruguai, além do mate, tem alguns negócios onomatopeicos interessantes. Aham. Não, e aí você vai, por exemplo, tem lugares aí que é, por exemplo, a tríplice fronteira. Ali, normalmente, como convivem todos juntos, lá não tem esse tipo de coisa. O idioma é só um, todo mundo se entende. Ah, lá é um idioma regional É o pró- regional. próprio, exatamente. E nós temos lá no Rio Grande do Sul Rivera, e Rivera faz fronteira seca, né, uma rua que se atravessou a rua está no Uruguai, que é Rivera e Santana do Livramento. Lá é a mesma coisa. Não É. precisa, eu quando vou falar, eu não preciso falar em espanhol quando estou lá do outro lado, porque é brasileiro trabalhando lá, é filho de brasileiro com um uruguaio que trabalha, é argentino que está lá, e todo mundo se entende e está tudo bem. E é muito bacana. E Esse respeito. dependendo de como está o câmbio, vai ter mais de um lado ou do outro, e isso, Isso, nesses países nossos, isso vai mudando a cada 6 meses. Então, é isso aí, é com isso aí. certeza. Mas você vê que interessante é isso, né? Poxa, vamos se adaptar todo mundo, né? Afinal está todo mundo junto aqui, né? Não existe tantas diferenças, né? Isso é bacana. E por que eu puxei esse assunto? Justamente porque quando você mentora pessoas de gerações diferentes, empresas diferentes, como você falou, você tem esse desafio também de entender o contexto que a pessoa vive. Ah, e você trouxe um ponto bem legal, que é o lugar da fala, que se fala tanto em diversidade e tal. Eu adoro muito essa diversidade e, em particular, eu gosto muito de mentorar jovens e de mentorar startups e empreendedores de 20, 30 anos. Porque tem um assunto que eu sempre falo, do lugar da fala, que é muito, muito bacana.
quando você fala de branco e preto, por exemplo, o judeu e não judeu, é muito difícil realmente para o branco entrar no lugar da fala do preto, porque você nunca foi, talvez tirando o Michael Jackson, nenhum branco foi preto e vice-versa. É difícil sentir o que essa pessoa viveu, passou, e eu entendo o lugar da fala. Agora, quando você fala de jovem e fala de idoso, todo idoso já foi jovem, e essa é uma diversidade mais fácil, porque você sabe, você, puta cara, vou pensar, antes de criticar um menino de 20 que fala alguma besteira, eu falo, cara, como que eu era aos 20? E aí me coloco realmente no lugar da fala. E ele também, ele já viu o pai, ele em algum momento vai ser idoso. Então é uma diversidade mais fácil. E em particular, só para concluir, eu adoro trabalhar com jovens, eu acho que aprendo cada dia. Os jovens são, eu sempre falo, os jovens são invencíveis, porque eles nem sabem o que estão jogando. Então eles jogam e não tem medo de nada. E isso me dá uma energia enorme. Eu trabalho muito essa faixa etária também. Que legal, não? E é muito bom porque você está aprendendo. Todo o tempo, todo o tempo. Lifelong learning. Lifelong learning é minha, se você procura minhas postagens, 100% delas tem no hashtag de lifelong learning. Eu Que sou legal. um escutador e um aprendedor. Eu invisto pelo menos 1 hora por dia para fechar, desconectar as redes todas e estudar. Que bacana. Inovação, disrupção, economia comportamental, são assuntos que me preocupam e me interessam muito. E eu uso muito comportamentalismo, só concluindo, nas minhas mentorias também. A gente tem gatilhos, tem vieses que você faz automaticamente. E é bom estar alerta, e eu trabalho muito isso nas mentorias. Cara, cuidado, você está só fazendo o que faz a maioria, um viés. Ou você só está lembrando da última coisa que essa pessoa fez, mas não lembra do passado. Tem montes de vieses que podemos falar em outro São momento. mais de 190, inclusive aqui não tem aqui agora, mas eu tenho um quadro aqui, depois eu vou te mandar uma foto. Eu tenho um quadro aqui atrás de onde eu estou com os vieses cognitivos. E os vieses cognitivos, cara, é um negócio que eu estudo todo o tempo, porque é aquele sistema 1, sistema 2 do Kahneman. Você vai no rápido e devagar, você vai na resposta rápida e perde um pouco, às vezes, o contexto e acaba fazendo besteiras. Isso mesmo. Então é muito bacana, né? Quem quer se conhecer, eu comecei a escutar hoje o livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, e imagina, naquela época que ele escreveu isso, ele já falava sobre autoconhecimento. O general que se conhece muito bem é o vitorioso. Exatamente. E a gente pega general como líder. Então você traz para a liderança atual. Quem se conhece mais vai entender das suas limitações. Eu acho que isso você trabalha muito bem. E você falou esses dias num café com mate lá sobre vieses. Todo o tempo. Eu tenho os últimos 3 são de vieses, mas estou fazendo uma série de vieses. Mas você falou algo interessante, quem se conhece. Quando você para falar análise FOFA ou análise SWOT, fortalezas, debilidades e tal, cara, isso foi... Agora a gente fala em análise SWOT, isso tem 200 anos. Conhece-te a ti mesmo e o que você falou. Tem mais de 2.500. Conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Sócrates. Então, quais são minhas fortalezas? Quais são minhas debilidades? É uma análise SWOT, não é muito mais do que isso, entendeu? Só que é muito difícil para nós nos conhecermos, porque a gente não consegue, às vezes, entender a nossa realidade. Né? Mas quando a gente se depara aí com uma mentoria, com um processo de coaching, aí a gente consegue ser provocado para isso. E também porque, às vezes, assumir, ser o suficientemente vulnerável, como fala o negócio da vulnerabilidade, também muito popular agora, como para você admitir os teus erros, é muito mais fácil colocar a culpa em outros e é muito mais fácil disfarçar.
Sendo que todo mundo, não, você tem que aprender dos seus erros. Para você aprender dos seus erros, primeiro tem que reconhecer que errou, que não é um negócio, mas porque estamos numa cultura na qual você não pode errar. Por isso, quando a gente, estamos viajando para todo lado, mas quando você fala de uma organização com segurança psicológica que permite o erro, e aí você aprende, aí você vai poder enxergar para você e falar, caramba, o que posso fazer melhor? Realmente eu errei, mas estou aprendendo, enfim, essa história da segurança psicológica. É verdade, mas navegamos aí em vários universos por que eu quis provocar também essas questões, justamente porque uma mentoria acontece isso, você tem muitas pessoas em cargos diferentes, em empresas diferentes, então você tem que estar preparado também para todo tipo de abordagem. E aí eu tento muito, de cara na primeira sessão de mentoria, falar, cara, esse espaço aqui nosso é um espaço seguro, é nossa segurança psicológica. Eu te garanto que nunca ninguém vai saber o que se fala aqui e você nunca vai ouvir que eu fale de outro mentorado. Então, isso já deixa uma oportunidade de se abrir, que é bem legal, e aí a mentoria progressa legal. Muito bom. Então, hoje a gente bateu um papo aqui muito legal, que eu gostaria de ficar muito mais tempo, porque quem tem conteúdo assim me deixa com bastante energia para tocar, mas o CoachCast, a proposta é ter aí 30, 35 minutos, né, os episódios, para que seja agradável da pessoa, não ficar depois querendo voltar, né, assim, no sentido de ter que escutar em 3 vezes, né? Então, às vezes é uma caminhada que você dá de 30 minutos, faz um exercício e consegue escutar um episódio ou assistir. E o papo foi com o Marcelo Fisner, e ele falou aqui sobre esse aprendizado, em mais de 1.100 horas de mentoria nos últimos 7 anos, de uma história incrível, uma história de multipaíses que ele viveu. E, Marcelo, eu só tenho que te agradecer e quero que você diga para a gente aonde as pessoas te encontram de forma mais fácil. Ok, eu sou o Marcelo Fisner, o Fisner é F-I-S-Z-S-Z, NER, N-E-R, e vai me encontrar assim no LinkedIn, no Instagram, são minhas principais redes. Excelente, e ele está lá sempre muito ativo e aprendendo sempre, isso é importante. E nós vamos deixar aqui no descritivo também os links lá para o pessoal se conectar contigo. Ô, Sérgio, foi uma honra, novamente um prazer, eu adorei esses 30 minutos, podia seguir falando, muito, muito obrigado, cara. Excelente, até a próxima, então, esse foi o CoachCast. Obrigado.